Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nesse dia em que a cidade está praticamente calma, porque o presidente Jair Bolsonaro está em Santa Fé, na Argentina, onde assume a presidência do Mercosul. As polêmicas por aqui, entretanto, não cessaram. Continua essa discussão se Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo, vai virar ou não embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tudo indica nesse momento que sim, ele vai ser o indicado do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não foi oficializado. E temos ainda a questão da liberação dos recursos do FGTS, que o governo deve anunciar nos próximos dias, mas não vai ser assim aquela Brastemp toda. Já estou fazendo aqui um marketing sem querer. E a gente também tem a questão da área da saúde, que interessa muito as pessoas. Teve aí essa semana passada, a suspensão de contratos de alguns medicamentos. E para tratar desse e de todos os outros temas dessa área, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, é um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo à Rede Vida. Muito obrigado, Denise, José Maria. Prazer estar aqui nessa casa, uma casa tão abençoada. Muito obrigado. Obrigada, que bom. Zé Maria Trindade voltando das férias. E aí, Zé Maria, aproveitou bastante? Muito, bom demais, né? A gente volta com mais ideia, deu uma volta por Minas Gerais, Diamantina, Estrada Real e Medina, né? Tem que... Olha, esta é uma semana interessante porque ali o Congresso Nacional diminui o ritmo, os deputados e senadores entram em recesso, né? A reforma da Previdência ficou para o segundo semestre mesmo. Mas, olha, o governo está completando 200 dias e é muito importante essa data e a equipe econômica prepara ali medidas como esta do FGTS, mexida em juros, e haverá medidas novas. Essa conversa aqui com o ministro será muito importante. Ele tem experiência política, foi secretário de Saúde, foi deputado federal por 2 vezes, é muito bem-quisto na Câmara dos Deputados. Isso é um bom sinal, quem é bem-quisto por colegas, né? Ministro, eu queria começar exatamente aqui sobre o problema de saúde. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu diria que o grande problema que os políticos enfrentam é o atendimento de saúde. Mas fica muito ali concentrado nos municípios, nos estados, quer dizer, eles xingam muito os governadores e prefeitos, né? O que está acontecendo no atendimento de saúde no Brasil, ministro? Bom, primeiro que o nosso sistema de saúde é um sistema jovem, na sua primeira infância. Nós definimos na Constituição de 88 que saúde era um direito de todos e um dever do Estado, quer dizer, foi um desafio geracional lançado, porque nós não tínhamos absolutamente nada de sistemas de saúde. Nenhum país é assim, Vários países são. Indistintamente todos são. Basicamente, você tem três divisões. Uma dos americanos, que definiram saúde como um bem de capital, então é um sistema privado, feito pelo pensador deles, que era o Flexner. Depois você tinha, no bloco comunista, o Estado provedor absoluto, na época da União Soviética, e entre os dois modelos, a Europa, pensador de saúde inglês, Dawson, cunhou a ideia de que saúde seria um dever do Estado. Era o início do bem-estar social, do welfare state, e aquilo eles fizeram de uma maneira que eles colocaram na lei deles, mas dentro dos limites das possibilidades. Então, eles começaram a montar o sistema, basicamente no pós-guerra, que foi adotado pela França, pela Itália, por Portugal, pela Holanda, pelos países nórdicos. E quando, da época dos anos 60, 70, dos exilados brasileiros, os sanitaristas saíram muito do Brasil, e foram muito para a Europa, foram para a França, basicamente, né? Sérgio Arouca era o grande pensador do sistema de saúde brasileiro. E quando ele volta do exílio, quando ele volta para o país, eles, então, lançam na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que fez o conceito. Olha, nosso sistema vai ser universal, ou seja, para todos os brasileiros, integral. Eu só queria acrescentar que é todos mesmo, qualquer pessoa estrangeira, qualquer um que chega, né? Porque o conceito de universalidade é para todos. Integralidade, as pessoas falam, então é tudo. Equidade, que é o terceiro pilar, são 3 pilares do nosso sistema, é você fazer mais para quem
tem mais necessidade, é você tratar diferente para buscar a igualdade. Então, aí nesse pilar da equidade, é que a gente nunca discutiu algumas coisas que são importantes. Por exemplo, você tem uma cidade de 10 mil habitantes lá no semiárido e tem uma cidade de 10 mil habitantes lá no Rio Grande do Sul, com um IDH extremamente elevado e essa aqui com um IDH extremamente baixo. A gente repassa pela ótica do per capita. Bom, se moram 10 mil aqui, moram 10 mil aqui. Então, eles recebem por 10 mil pessoas e 10 mil pessoas. Só que esses daqui precisariam receber muito mais mais para poder elevar. o princípio até que a gente, eu outro dia coloquei, as pessoas falam, mas você quer fazer cobrança. Alguns países com sistema universal igual ao nosso, europeus, eles fazem o seguinte, olha, quem ganha acima de 50 salários mínimos coparticipa. Ele vai ser totalmente gratuito para quem ganha menos do que, sei lá, X salários, como utilizar o sistema, enfim, essas discussões o Brasil nunca fez. A gente começou o nosso sistema, os primeiros 10 anos foi a municipalização, foi o efeito Bresser, o governo federal está fora da execução, acabaram-se as carreiras federais, passou-se essa responsabilidade para os municípios, saúde foi municipalizada, veio as normativas para como os municípios iam ser gestão plena ou semiplena, veio a estratégia de saúde da família como modelo de organização e, basicamente, depois disso, nós tivemos na era PT muito poucas inovações, algumas coisas sobre linhas de cuidado, mas muito frágil. O sistema ficou muito assimétrico. Eles vieram com os mais médicos, né? Sim, que foi um programa que a população gostou. Sim. Como é que vai ficar esse programa agora? O senhor vai fazer modificações? Já tem aí alguma coisa em vista? O programa ele teve o mérito de deixar claro que existiam vazios assistenciais. Você tinha cidades que literalmente não tinham os médicos. Agora, a forma, ela foi extremamente questionada. As pessoas, os cubanos não tinham o mesmo direito de trabalhadores, quer dizer, eles não tinham direito de ir e vir, eles não ganhavam o seu salário era pago R$1.000 para eles e o resto para Cuba, era um negócio de um Estado com um Estado, era uma negociação de pessoas, e pessoas não são coisas. Então, esbarrou no princípio da liberdade e ele tinha tudo para desabar como desabou. Quer dizer, a partir do momento que ficou um mau negócio para Cuba, ela falou, eu não quero mais, vou recolher os médicos, e causou novamente uma saída em bloco de quase 10 mil médicos em 24 horas. Foi uma coisa assim... eu me lembro que houve, inclusive, filas de pessoas querendo absurdas, entrar no programa depois, né? Porque, a gente tem médico... Aí a gente abriu, o governo, ainda era final do governo Temer, abriu um processo seletivo. Na verdade, houve uma reacomodação, pessoas que tinham sido preteridas entraram no sistema, mas com alguns problemas. O vínculo é precário, a pessoa não pode fazer um plano de vida, porque aquilo dali você pode ficar no máximo 3 anos. Quer dizer, você entra, como é que você vai mudar para uma cidade sabendo, olha, 3 anos é o máximo que eu posso ficar aqui, depois eu vou ter que ir embora. E também não havia nenhuma maneira da sociedade se proteger do mal profissional, porque esses médicos estrangeiros não eram inscritos no CRM, porque eles não tinham a certificação do seu diploma. E isso daí, os conselhos, eles são uma arma da sociedade para investigar e apurar os erros e os abusos. Um balanço do Mais Médicos hoje, como é que ele está? Ele está com não está todo 100% preenchido, não? Ele está na fase, nós temos mais médicos do que nós recebemos do governo Temer. Nós estamos ali em torno de 13 mil médicos hoje nesse governo, no programa federal. Porém, nós estamos revendo chegou a ter quase os critérios. 30 mil, né? Não. O ápice, o máximo que foi na véspera da eleição de 2014 eram 17 mil médicos, sendo 12, 13 mil, 14 mil cubanos e o resto de outras nacionalidades. Hoje são basicamente brasileiros e algo em torno de 1.500 brasileiros formados na Bolívia e no Paraguai que estão lá. O problema todo da sensação que se deu era porque preencheu-se um vazio. Então, as pessoas falaram, que ótimo. Agora, vamos supor que o problema fosse limpeza urbana e nós contratássemos com o governo, sei lá, do Haiti,
olha, eu quero 30 mil pessoas para limpar a rua, eu vou te pagar tanto, governo do Haiti, e vou dar aqui uma ajuda de custo para eles e um prato de comida. Isso resolve o problema de limpeza urbana? Quer dizer, a gente quer a limpeza e não interessa que preço. Esse negócio com Cuba deixou 2 mil cubanos que não voltaram para Cuba e que estão hoje aqui numa situação, eles são vítimas dessa negociação. Então, nessa novo arranjo, a gente deve dar um tratamento até humanitário, utilizando até um pouco da lei do exilado, estamos vendo qual é o formato, mas a gente deve tentar resgatá-los, esses que ficaram, por uma questão de que eles estão... Ou seja, eles não serão deportados, nada disso. Não tem essa... Não, o presidente colocou Alguns bem casaram, claro. né? Tem Alguns pessoas que casaram. casaram, tem pessoas que optaram, falaram, eu quero viver num país democrático, eu quero ficar no Brasil. É natural que isso ocorra, só que eles estão impedidos de exercer qualquer profissão porque eles estão sem visto de trabalho, não têm o diploma. Então, a gente vai ter que organizar isso. A gente deve organizar o Revalida 2 vezes ao ano. Hoje, para você revalidar um diploma no Brasil, é muito burocrático, porque primeiro você tem que fazer análise do currículo, depois fazer os créditos, depois fazer a prova. Nós vamos inverter. Primeiro faz a prova. Quem passar na prova, depois vai para a faculdade para completar os Mas vai seus facilitar créditos. o Revalida? Não é questão de facilitar, é oportunizar, porque hoje está ficando muito longe entre a realização de um exame e o próximo exame. Então, o último exame foi há 3 anos atrás. Então, a gente vai dar a prova 2 vezes por E o ano. Revalida é realizado em universidades federais, né? É, públicas. O senhor pretende... Exatamente. Não, a prova ela pode ser feita... A prova é o INEP, quem faz a prova escrita. Hoje, primeiro você vai na universidade, a universidade analisa o que você estudou. Vamos supor, você formou em Harvard, ótimo, melhor faculdade do mundo, mas a universidade aqui olha e fala assim, ó, você não estudou malária, você não estudou o SUS, você não estudou dengue, porque lá não, essas matérias não tem. Então, você primeiro faça todas essas matérias e depois você venha com esses créditos todos concluídos para você fazer a prova. Hoje é assim. Aí você faz a prova chamada Revalida. O que nós vamos fazer? Primeiro faz a prova. Porque nesse formato a gente usa toda a estrutura da universidade, faz todos os créditos, e de cada 100 alunos que fazem a prova, 80 não passa, não é aprovado. Então, é melhor fazer a prova, os 20% que forem aprovados vão na universidade, fazem aquilo ali. Vai ser... Isso não é facilitar, isso é racionalizar, porque nós estamos gastando muito dinheiro. E buscar eficiência também. E buscar eficiência. Nós queremos médicos de qualquer lugar do mundo, desde que tenham um conhecimento mínimo, porque são eles que vão examinar nossos filhos, netos. O senhor demonstrou uma certa má vontade com o Mais Médico. O senhor pretende acabar com o programa ou criar outro? Não, são essas linhas que eu estou dizendo. A gente deve... Só dar uma reformulada. Para reformular, nós não vamos fazer vínculo precário como é hoje, que é bolsista. Isso. A gente vai trabalhar com CLT. Eu não vou trabalhar com 3 anos, vai embora. Pelo contrário, você está numa cidade de difícil provimento, você ficou 4 anos, você ganha mais tanto. Nos locais, e eu vou colocar... Tipo um plano de carreira. Tipo um plano de carreira, mas com vínculo seletista. Eu vou utilizar o período do estágio probatório, que existe no serviço público, que são 2 anos. Nesses 2 anos, eu vou dar a capacitação para especialista em saúde da família. Eu não posso querer que o cara faça a saúde da família sem, que hoje é uma falha desse programa Mais Médicos. Eu entro, eu posso ser um médico já à beira de aposentar. Eu mesmo sou ortopedista, pediátrico. Se eu quiser me inscrever, eu vou lá e, de repente, eu estou fazendo pré-natal. É como você falar assim, eu tenho um pronto-socorro. Tem médico? Tenho. Enche de oftalmologista. Ele não sabe operar fratura. Então, se eu quero atenção básica, eu vou ter que capacitar para atenção básica. Mas aí precisaria de médicos à disposição, né? Sim, mas o Brasil, que foi uma outra coisa da lei, o Brasil passou de 148 faculdades de medicina para 323. Nós saímos de 13.800 médicos formados ao ano, nós, esse ano, devemos formar 30 mil. Mas a qualidade desses cursos, ministro? Pois é.
que a gente vai ter que trabalhar na nossa... Aí não é sua pasta, não deveria ser. Né? Aí é da educação. Mas eu tenho dialogado com a educação, porque não é só o médico. O médico tem esse problema de... Nós não temos mestres, doutores, para ter formado uma expansão tão grande. Nenhum país do mundo jamais fez isso. Tão rápido assim, não? Tão rápido. E depois um outro fenômeno que preocupa demais a gente que está na saúde, que são os cursos à distância. Hoje você forma enfermeiro à distância, quer dizer, é perigoso. Hoje pode, do jeito que está. Mas o senhor já... E o Mas nível... técnico em enfermagem, não, enfermeiro. Enfermeiro, nível superior. Estão formando farmácia. Farmácia bioquímica é extremamente de precisão. Não dá para formar à distância. Estão fazendo médico veterinário em modalidade à distância. O senhor já conversou com... Técnica cirúrgica à distância. O senhor já conversou com o ministro da Educação para ver se cessa a ideia esse ensino à distância nessas áreas? Nessas áreas que são críticas. Né? A gente, por exemplo, o assistente social tem sido formado à distância, no EAD. Tudo bem, a gente pode até certo ponto entender que isso é um nível superior importante, mas você consegue se apropriar daquela... Perde muito do contato com o professor, perde muito. Agora, em algumas que são críticas, uma enfermeira para uma sala de parada cardíaca, uma enfermeira para um bloco cirúrgico, uma enfermeira responsável por uma equipe, e números muito grandes, porque cada turma do ensino à distância, eles abrem 50, 80 mil vagas. Então, está encharcando de maus profissionais, ou profissionais mal formados, e a saúde está gastando um dinheiro enorme para recapacitar. Então, você, quando faz um concurso que a pessoa chega, quase que você tem que dar uma faculdade de novo para ela, paga com o dinheiro da saúde, para poder que ela tenha um nível mínimo de qualidade para ela poder fazer o atendimento das pessoas. Isso também a gente quer tratar nessa medida provisória. Esse é um assunto muito sensível mesmo. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o ministro Luiz Henrique Mandetta, conhecido Mandetta na Câmara dos Deputados, é um deputado licenciado, e nós vamos falar muito aqui de política e de política de saúde. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta em seguida.